Mateus 24, 4. Naquela tarde, enquanto o sol se esgueirava pelo horizonte, Jesus se assentou no Monte das Oliveiras, olhou para Jerusalém, a cidade eterna, e seus olhos refletiam uma mistura de tristeza e determinação. Seus discípulos, cheios de perguntas sobre o fim dos tempos, se aproximaram. O vento sussurrava segredos antigos, mas o coração deles buscava respostas claras. E foi então que Jesus, em sua sabedoria infinita, começou a falar. «Vede que ninguém vos engane», disse ele, suas palavras pairando no ar como um eco distante. O silêncio caiu sobre o grupo, cada discípulo sentindo o peso da advertência. Engano. Uma palavra simples, mas carregada de significados profundos. Nos olhos de Jesus, eles viram a gravidade do que estava por vir. Um futuro onde a verdade seria uma mercadoria rara e a mentira uma moeda corrente. Os discípulos lembraram-se das histórias antigas, dos profetas que haviam advertido Israel sobre falsos mestres e decepções. Mas agora, as palavras vinham do próprio Messias, aquele que eles seguiam e em quem confiavam. A importância da mensagem era inegável. A cidade diante deles, com suas muralhas imponentes e templos sagrados, parecia um símbolo da fé inabalável. No entanto, Jesus lhes mostrava que a verdadeira ameaça não estava nas pedras ou nas estruturas, mas nos corações dos homens. Assim, na quietude do Monte das Oliveiras, uma semente de vigilância foi plantada. O alerta de Jesus não era apenas para aqueles que o ouviam diretamente, mas para todas as gerações vindouras. Um aviso eterno, transcendente, ecoando pelos séculos. Cuidado que ninguém os engane. Cuidado que ninguém os engane. O aviso de Jesus ecoou, não apenas para aqueles poucos reunidos ao seu redor, mas para as eras por vir. Cuidado que ninguém os engane. Essas palavras, impregnadas de uma urgência silenciosa, eram como uma lâmina afiada, cortando a névoa da complacência. No mundo da fé, onde a verdade deve brilhar como uma tocha, o engano se insinua, sussurrando falsidades com doçura venenosa. Jesus conhecia os corações dos homens, sabia da propensão humana para se deixar levar pelo que agrada aos ouvidos, pelo que promete facilidade. Cuidado, ele disse. E era um cuidado que ia além da mera vigilância. Era um chamado à introspecção, à análise contínua da alma, à busca incessante pela verdade. A Bíblia, em suas vastas narrativas, está repleta de avisos semelhantes. Em 2 Timóteo 3,13 lemos: «Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados». A mensagem é clara, repetida como um refrão trágico ao longo dos tempos. O engano não é apenas uma possibilidade, é uma certeza contra a qual devemos lutar constantemente. Jesus, em sua advertência, não estava apenas se referindo aos falsos mestres que viriam, mas também aos próprios desejos enganosos que habitam no coração humano. Engano e auto-engano são duas faces da mesma moeda, ambos afastando-nos da luz da verdade divina. Seus olhos, que um dia contemplaram a vastidão do universo, estavam agora fixos em seus discípulos, como se quisessem gravar aquela advertência em suas almas. E nós, leitores modernos, somos chamados a ouvir esse mesmo aviso. Em um mundo saturado de informações, onde cada voz clama por atenção, a verdadeira sabedoria reside em discernir o som da verdade no meio da cacofonia do engano. Enganos no passado. A história sagrada é um campo minado de enganos, um eco contínuo de advertências não ouvidas, de promessas quebradas. No início dos tempos, no frescor do Éden, a serpente sibilou suas meias-verdades a Eva. «Certamente não morrereis». Ela mentiu, suas palavras gotejando veneno em um jardim perfeito. O primeiro engano, um prelúdio sombrio para todos os outros que viriam. Adão e Eva, no esplendor da criação, foram os primeiros a provar do amargo fruto da decepção. Sua expulsão do paraíso foi um marco, um lembrete eterno de que o engano tem um preço. A humanidade, carregando esse fardo, atravessou os séculos aprendendo e esquecendo. Nos dias dos profetas, o engano tomou formas variadas. Falsos profetas levantaram-se entre o povo de Israel, prometendo paz quando não havia paz. Jeremias, com olhos ardentes e voz firme, alertava:
Eles tratam da ferida do meu povo superficialmente, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Jeremias 6,14. O coração do povo, ávido por conforto, era facilmente seduzido por palavras suaves, esquecendo-se das duras verdades que precisavam ser enfrentadas. Os reis de Israel e Judá, muitas vezes, também foram vítimas e perpetradores de enganos. Acabe, seduzido pela promessa de vitória, ignorou a advertência do profeta Micaías e encontrou a morte em Ramote Gileade, um homem poderoso, derrubado pelo desejo de ouvir apenas o que lhe agradava. Um testemunho claro de que o engano não conhece barreiras de poder ou posição. Mesmo o Novo Testamento nos adverte continuamente. Em Gálatas 1, 6, 7, Paulo expressa sua surpresa e consternação com os gálatas que estavam rapidamente se afastando do evangelho verdadeiro para seguir um evangelho diferente, que não era realmente o evangelho. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja anátema, adverte Paulo, lembrando-nos de que a pureza da mensagem de Cristo deve ser guardada com zelo e discernimento. A Bíblia nos dá esses relatos não como histórias distantes, mas como espelhos em que devemos nos contemplar. Cada engano registrado é um aviso, uma lição gravada nas páginas do tempo. Nos tempos antigos e agora, o engano é uma sombra persistente, sempre à espreita, sempre pronta para desviar os fiéis do caminho da verdade. Enganos modernos, aplicação atual. No mundo moderno, o engano se veste de muitas formas. Não é mais apenas a voz sibilante de uma serpente ou as palavras lisonjeiras de um falso profeta. Ele se disfarça em discursos eloquentes, em promessas de prosperidade instantânea, em doutrinas que torcem a verdade para se adequar aos desejos do coração humano. Cuidado, que ninguém os engane, ressoa a advertência de Jesus através dos tempos, penetrando o caos da era digital. Vivemos em uma época onde a informação é abundante, mas a verdade é frequentemente obscurecida. As redes sociais, as plataformas de notícias e os influenciadores digitais muitas vezes se tornam fontes de confusão, onde o engano prospera. Fake news, teorias da conspiração e falsas doutrinas religiosas se espalham como fogo em palha seca, encontrando terreno fértil em mentes despreparadas e corações ávidos por respostas fáceis. A advertência de Jesus não poderia ser mais relevante. Em Mateus 7,15, ele diz: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. O lobo vestido de ovelha é uma metáfora poderosa para os líderes carismáticos que prometem salvação e prosperidade, mas cujas palavras estão envenenadas com mentiras. As falsas doutrinas que prometem prosperidade material em troca de fé cega, são um dos maiores enganos de nossa era. A chamada teologia da prosperidade seduz milhões com a promessa de riqueza e sucesso, torcendo o evangelho para se adequar às aspirações mundanas. Esquecem-se das palavras de Jesus em Mateus 6:19, 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu. A verdadeira riqueza, ensinava Jesus, não é medida por posses terrenas, mas por tesouros espirituais. O materialismo, com sua promessa vazia de satisfação através de bens e sucesso, é outro engano moderno. A cultura contemporânea, com sua adoração ao consumo, muitas vezes nos faz esquecer das palavras de Paulo em 1 Timóteo 6:10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Esse amor, que leva à avareza e ao egoísmo, nos distancia da simplicidade e da generosidade que Jesus exemplificou. A secularização também é um engano sutil, mas poderoso. Em um mundo onde a ciência e a tecnologia são frequentemente vistas como opostas à fé, muitos são levados a acreditar que a religião é antiquada e irrelevante. No entanto, a verdadeira fé não teme a razão. Ela a abraça e a transcende. O engano aqui é a falsa dicotomia entre fé e razão, quando, na verdade, como disse C.S. Lewis, eu acredito no cristianismo
assim como acredito que o sol nasceu, não apenas porque eu o vejo, mas porque por meio dele eu vejo todas as coisas. Além disso, o relativismo moral, que prega que não existem verdades absolutas, apenas perspectivas individuais, desafia diretamente os ensinamentos de Cristo. Em um mundo onde viva sua verdade se tornou um mantra, a advertência de Jesus se torna crucial. Ele declarou em João 14:6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Em um mar de incertezas, Jesus se apresenta como a rocha inabalável da verdade absoluta. A necessidade de discernimento nunca foi tão urgente. Paulo, em Filipenses 1:9 e 10, ora para que o amor dos fiéis abunde mais e mais em conhecimento e em toda percepção, para que aprovem as coisas excelentes. Este discernimento é a chave para navegar pelos enganos modernos, para distinguir entre o que parece verdadeiro e o que realmente é. Por fim, a vigilância espiritual se torna uma prática essencial. Jesus exorta em Lucas 21:36: Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. A oração e a meditação na Palavra de Deus nos mantém firmes contra as tempestades de engano que assolam o mundo. O engano moderno, com todas as suas facetas, desafia a fé de maneiras sutis e complexas. No entanto, com os ensinamentos de Jesus como nossa bússola e a sabedoria da Bíblia como nossa luz, podemos navegar através das trevas da decepção, permanecendo fiéis à verdade que transcende o tempo e as circunstâncias. A importância do discernimento espiritual. No vasto panorama da fé, discernimento espiritual se destaca como uma das mais preciosas virtudes. Em um mundo saturado de vozes, todas clamando por atenção, a capacidade de distinguir a verdade da falsidade, o sagrado do profano, é vital. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Escreve João em 1 João 4:1, um conselho que ressoa com uma urgência crescente nos dias atuais. O discernimento espiritual não é uma habilidade inata, mas uma graça que se desenvolve e se cultiva. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ora para que o amor deles abunde mais e mais em conhecimento e em toda a percepção, para que aprovem as coisas excelentes. Filipenses 1:9, 10. Este discernimento, que brota do amor e do conhecimento, é o que nos permite navegar pelas águas turvas da dúvida e da decepção. Os tempos modernos, com suas promessas cintilantes e verdades relativas, exigem um discernimento aguçado. A mídia, com sua avalanche incessante de informações, muitas vezes apresenta meias-verdades e distorções. Aqui, a sabedoria do livro de Provérbios nos guia. O simples acredita em tudo, mas o prudente dá atenção aos seus passos. Provérbios 14:15. A prudência, um componente crucial do discernimento, nos leva a questionar, a investigar e a não aceitar as coisas superficialmente. A prática do discernimento espiritual envolve, antes de tudo, um compromisso profundo com a Palavra de Deus. As Escrituras são a medida pela qual todas as coisas devem ser avaliadas. Hebreus 4:12 declara: Pois a Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Este poder da Palavra de Deus não apenas revela a verdade, mas também expõe as falsidades escondidas no coração humano. Além da leitura e meditação na Palavra, a oração é fundamental. O discernimento espiritual é, em última análise, um dom de Deus, e a oração nos coloca em comunhão direta com Ele, permitindo que seu Espírito nos guie. Tiago 1:5 nos encoraja: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Esta sabedoria, concedida por Deus, é o alicerce do discernimento. Outra dimensão vital do discernimento é a comunhão com outros crentes. A Igreja, como corpo de Cristo, é um espaço onde o discernimento pode ser testado e refinado. Em 1 Coríntios 12:10, Paulo fala dos dons espirituais, incluindo o discernimento de espíritos. No contexto da comunidade de fé, esses dons são exercidos e confirmados, ajudando-nos a distinguir entre o verdadeiro e o falso, entre o Espírito de
Deus e os espíritos do engano. No entanto, discernir não é apenas identificar o erro, mas também reconhecer e abraçar a verdade. Em Romanos 12:2, Paulo exorta: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação da mente é um processo contínuo de alinhamento com a verdade de Deus, permitindo-nos viver de acordo com sua vontade e não segundo as convenções enganosas do mundo. Discernimento espiritual também envolve uma postura de humildade, reconhecer nossas próprias limitações e a necessidade constante da orientação divina nos protege da arrogância espiritual. Em Provérbios 3, 5, 6, lemos: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Esta dependência de Deus é o que sustenta o discernimento genuíno, mantendo-nos alertas e sensíveis à sua voz. No cenário contemporâneo, onde a verdade é frequentemente relativizada e o engano é sofisticado, o discernimento espiritual se torna não apenas desejável, mas essencial. É a luz que guia os fiéis através da escuridão, a bússola que mantém o curso firme em meio a tempestades morais e espirituais. Assim, equipados com a palavra de Deus, em comunhão constante com Ele, através da oração e apoiados pela comunidade de fé, podemos desenvolver o discernimento necessário para viver vidas que honrem a verdade e resistam ao engano em todas as suas formas. O papel da igreja na luta contra o engano. Na era dos apóstolos, a igreja primitiva enfrentou numerosos desafios, incluindo a propagação de heresias e falsos ensinamentos. Desde então, a igreja tem sido um baluarte contra o engano, um farol de verdade em um mundo repleto de trevas espirituais. Hoje, a responsabilidade da igreja em discernir e combater o engano é mais crucial do que nunca, à medida que a informação se multiplica e os falsos mestres encontram novas plataformas para espalhar suas doutrinas. A igreja, como corpo de Cristo, é chamada a ser um pilar e fundamento da verdade. 1 Timóteo 3,15. Este papel começa com a liderança espiritual. Pastores, bispos e anciãos têm a responsabilidade de proteger o rebanho contra lobos em pele de cordeiro. Em Atos 20, 28, 30, Paulo adverte os líderes da igreja em Éfeso: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Esta vigilância pastoral é essencial para identificar e neutralizar falsas doutrinas antes que elas envenenem a congregação. A pregação e o ensino da palavra de Deus são fundamentais na luta contra o engano. A exposição fiel das Escrituras, semana após semana, edifica os crentes, fortalecendo-os na verdade e equipando-os para reconhecer e resistir aos falsos ensinamentos. Em 2 Timóteo 4:2-4, Paulo exorta Timóteo: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. A pregação sólida e fundamentada nas Escrituras é um antídoto poderoso contra o engano. Além da pregação, a educação cristã desempenha um papel vital. Estudos bíblicos, classes de escola dominical e programas de discipulado equipam os crentes com um conhecimento profundo da palavra de Deus, capacitando-os a discernir a verdade do erro. A igreja deve ser um lugar onde perguntas difíceis podem ser feitas e respondidas à luz das Escrituras. Como o salmista declara: a revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. Salmos 119, 130. Este entendimento é crucial para navegar pelos desafios espirituais e intelectuais do nosso tempo. A comunhão e o apoio mútuo entre os crentes são igualmente importantes. A vida comunitária, caracterizada pelo amor e cuidado fraternal, proporciona um ambiente onde os crentes podem se encorajar e se corrigir mutuamente. Em Hebreus 10, 24, 25, somos exortados: e consideremo-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor
e as boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Esta proximidade e apoio mútuo são vitais para manter a verdade no centro da vida comunitária. A oração corporativa é outra arma poderosa contra o engano. A igreja é chamada a orar continuamente por discernimento, sabedoria e proteção contra as forças do mal. Em Efésios 6:18, Paulo instrui: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A oração coletiva une a congregação e fortalece sua resistência contra as influências enganosas. Além disso, a igreja deve estar comprometida com a evangelização fiel e verdadeira. Ao compartilhar o evangelho, a mensagem deve ser clara, centrada em Cristo e fiel às Escrituras. Em 1 Coríntios 1:23-24, Paulo afirma: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Esta proclamação da verdade é uma luz em meio à escuridão, atraindo aqueles que buscam genuinamente a Deus. A igreja também deve ser um exemplo de integridade e transparência. Em um mundo onde escândalos e hipocrisias corroem a credibilidade de muitas instituições, a igreja deve se destacar como um modelo de honestidade e pureza. Em 1 Pedro 2:12, somos chamados a viver de forma exemplar. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, naquilo em que falam contra vocês, como se fossem malfeitores, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Este testemunho é uma poderosa defesa contra as acusações e enganos do mundo. Em suma, o papel da igreja na luta contra o engano é multifacetado e indispensável. Desde a liderança vigilante até a pregação fiel, educação contínua, comunhão amorosa, oração fervorosa, evangelização verdadeira e um testemunho íntegro, a igreja deve se erguer como um bastião da verdade divina. Em um mundo onde o engano se disfarça de verdade, a igreja é chamada a ser a voz clara e constante de Deus, guiando os fiéis pelo caminho estreito que leva à vida eterna. As consequências do engano espiritual na vida dos crentes. O engano espiritual não é apenas uma questão teórica ou abstrata. Suas consequências são profundamente reais e tangíveis na vida dos crentes. Quando sucumbimos ao engano, seja por falsos ensinamentos, líderes carismáticos mas desonestos ou pela sutil distorção das Escrituras, as ramificações podem ser devastadoras, afetando não só nossa caminhada com Deus, mas também nossas relações, decisões e, em última instância, nosso destino eterno. Uma das consequências mais imediatas do engano espiritual é a perda da verdadeira comunhão com Deus. A verdade é o fundamento da nossa relação com Ele. Jesus disse em João 4:23-24 que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando nos afastamos da verdade, nossa adoração se torna vazia e insincera e nossa conexão com Deus é prejudicada. Além disso, o engano espiritual leva à confusão e à instabilidade na vida do crente. Tiago 1:5-8 fala sobre a importância de pedir sabedoria a Deus, mas também alerta: aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. A falta de discernimento e a aceitação de falsas doutrinas criam uma fé vacilante, onde o crente é constantemente jogado de um lado para o outro, sem firmeza nem convicção. O engano espiritual também pode resultar em uma vida de pecado não confessado e de rebelião contra Deus. Quando somos levados a acreditar em mentiras, nossas ações refletem essa distorção da verdade. O apóstolo João adverte em 1 João 1:8-10. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. O engano nos impede de ver nossa própria condição pecaminosa, levando-nos a justificar comportamentos errados e a nos afastar ainda mais de Deus. Além disso, o engano espiritual pode corromper a comunidade de fé, trazendo divisão e
desarmonia. Paulo escreve em Gálatas 5:9: um pouco de fermento leveda toda a massa. Falsos ensinamentos e líderes corruptos podem espalhar suas influências malignas, criando facções, semeando desconfiança e destruindo a unidade que Cristo deseja para a sua igreja. Quando a verdade é comprometida, a base sobre a qual a comunidade cristã se edifica começa a desmoronar, e a missão da igreja de ser uma luz para o mundo é comprometida. As consequências do engano também se manifestam nas escolhas práticas que fazemos diariamente. Tomar decisões com base em informações falsas ou distorcidas pode levar a consequências desastrosas em nossas vidas pessoais e profissionais. Por exemplo, seguir conselhos financeiros de líderes religiosos que pregam a teologia da prosperidade pode resultar em ruína financeira e desilusão. Mais profundamente, confiar em falsas promessas de segurança ou bem-estar espiritual pode nos deixar espiritualmente empobrecidos e vulneráveis a mais enganos. A aceitação de enganos espirituais também afeta nossas relações interpessoais. Jesus ensinou sobre o amor verdadeiro e sacrificial, mas falsas doutrinas podem distorcer esse ensinamento, levando-nos a agir com egoísmo ou manipulação em nossos relacionamentos. Em Efésios 4, 14, 15, Paulo nos chama a crescer, para que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Quando seguimos a verdade, nossos relacionamentos são fortalecidos e refletem o amor de Cristo. Quando seguimos o engano, eles se tornam disfuncionais e danosos. Uma das consequências mais graves do engano espiritual é o potencial de afastar-se da salvação. Jesus advertiu em Mateus 7, 21, 23: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. O engano pode levar à falsa segurança, fazendo-nos acreditar que estamos em um relacionamento correto com Deus, quando na verdade estamos longe dele. Por fim, as consequências eternas do engano espiritual são as mais sombrias. Aqueles que persistem no engano e rejeitam a verdade do Evangelho enfrentam a separação eterna de Deus. Em 2 Tessalonicenses 2, 10, 12, Paulo fala sobre aqueles que perecem porque não acolheram o amor da verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. O engano não apenas nos afeta nesta vida, mas tem implicações eternas, determinando nosso destino final. Portanto, é crucial que os crentes estejam continuamente vigilantes, buscando a verdade com diligência e dependência de Deus. O discernimento espiritual deve ser cultivado através da oração, do estudo das Escrituras e da comunhão com outros crentes. A igreja deve ser um ambiente onde a verdade é ensinada e vivida, protegendo seus membros contra as muitas formas de engano que proliferam em nossa era. Somente assim podemos viver em plenitude a vida que Deus nos chama a viver, permanecendo firmes na verdade e imunes ao poder destrutivo do engano. A reconstrução da fé. Após o engano, quando um crente é enganado espiritualmente, o processo de reconstrução da fé é uma jornada delicada e significativa. A restauração não é apenas sobre reconstruir crenças, mas também sobre restaurar a confiança em Deus e em Sua palavra. Começa com o reconhecimento humilde da vulnerabilidade e da necessidade de discernimento espiritual renovado. Em Salmos 51:10, Davi clama, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Este processo envolve também uma reconciliação pessoal com a verdade revelada em Cristo, através da oração, estudo diligente da Bíblia e orientação pastoral. A reconstrução da fé após o engano exige humildade para admitir erros passados e se arrepender sinceramente diante de Deus e da comunidade de fé. Em Tiago 5,16, somos encorajados a confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração feita por um justo é poderosa e eficaz. Este ato de humildade
não apenas restaura a relação com Deus, mas também fortalece os laços com a comunidade cristã, que pode oferecer suporte, encorajamento e responsabilidade durante o processo de restauração. A reconstrução da fé também requer uma reafirmação dos fundamentos da verdade cristã. Em Efésios 6,14, Paulo exorta os crentes a afirmar o cinto da verdade. Isso implica um retorno deliberado às Escrituras, estudando-as com um novo discernimento e procurando a orientação do Espírito Santo para compreender profundamente a verdade revelada em Cristo. A reconstrução da fé não é apenas uma restauração superficial, mas um mergulho profundo na verdade que liberta e restaura. Além disso, a reconstrução da fé envolve uma renovação do compromisso com uma vida de oração e dependência de Deus. Em Filipenses 4, 6 e 7, Paulo instrui: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A oração não é apenas uma prática religiosa, mas um meio de comunhão com o Criador, que restaura e fortalece a fé abalada. Além disso, a reconstrução da fé envolve o aprendizado com o passado e o crescimento em maturidade espiritual. Em 2 Coríntios 5,17, Paulo escreve: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A experiência de engano espiritual pode ser transformada em uma oportunidade de crescimento espiritual e fortalecimento da fé. O crente reconstruído não é apenas restaurado à posição anterior, mas é renovado com uma fé mais profunda e uma devoção mais firme a Cristo. Por fim, a reconstrução da fé após o engano testemunha a graça redentora de Deus. Em 1 João 1,9, somos assegurados de que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus não apenas perdoa, mas restaura e renova aqueles que se voltam para Ele com corações quebrantados e espíritos contritos. A jornada de reconstrução da fé é, portanto, um testemunho poderoso da fidelidade de Deus em transformar o que estava perdido em algo belo e restaurado. Assim, a reconstrução da fé após o engano não é apenas possível, mas uma realidade para aqueles que confiam em Deus e se comprometem com a busca da verdade. É uma jornada de restauração, renovação e crescimento espiritual que não apenas fortalece a fé individual, mas também glorifica a Deus como o Redentor e restaurador de todas as coisas. O papel da comunidade na proteção contra o engano espiritual. A comunidade de fé desempenha um papel crucial na proteção contra o engano espiritual. Em Hebreus 10, somos instruídos a considerar uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, não deixando de reunir-nos como igreja, conforme o costume de alguns, mas encorajando-nos uns aos outros. A comunidade cristã oferece suporte, discernimento coletivo e prestação de contas, ajudando os crentes a permanecerem firmes na verdade e a resistirem às falsas doutrinas. A responsabilidade mútua dentro da comunidade é essencial para a preservação da verdade e para a proteção contra ensinamentos enganosos. Em Gálatas 6, 1-2, Paulo escreve: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e, assim, cumpram a lei de Cristo. Isso significa que devemos estar dispostos a confrontar o erro com amor e humildade, buscando o bem-estar espiritual uns dos outros. Além disso, a comunidade cristã oferece ensinamentos sólidos e mentoria espiritual, capacitando os crentes a discernir entre verdade e engano. Em Efésios 4, 11 e 14,
Paulo explica que Deus deu dons aos homens. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. A instrução e o ensino dentro da comunidade capacitam os crentes a crescerem em maturidade espiritual e a discernirem a verdade de falsas doutrinas. Ademais, a oração comunitária fortalece os crentes contra o engano espiritual. Em Tiago 5,16 é dito: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de uma pessoa justa é poderosa e eficaz. A oração coletiva não apenas fortalece a união da comunidade, mas também invoca a proteção divina contra o engano e a orientação do Espírito Santo na busca da verdade. Por fim, a comunidade cristã proporciona um ambiente de amor e cuidado mútuo, onde os crentes são encorajados a viver em alinhamento com a palavra de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5:11, Paulo exorta: portanto, encorajem-se e edifiquem-se uns aos outros, assim como vocês têm feito. Este apoio mútuo fortalece os laços espirituais e emocionais entre os crentes, criando um ambiente onde a verdade é valorizada e protegida. Assim, a comunidade de fé desempenha um papel vital na proteção contra o engano espiritual, oferecendo suporte emocional, ensino sólido, responsabilidade mútua e oração constante. Ao permanecerem unidos em Cristo, os crentes podem resistir aos ataques do engano e viver uma vida de fé fundamentada na verdade revelada em Jesus Cristo. A importância da vigilância constante na vida cristã. A vigilância constante na vida cristã é essencial para proteger contra o engano espiritual. Jesus instrui seus discípulos em Mateus 26:41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esta vigilância envolve estar alerta aos sinais de falsas doutrinas, líderes enganosos e tentações que podem desviar os crentes da verdade. A vigilância espiritual é um chamado para estar constantemente enraizado na palavra de Deus e sensível à orientação do Espírito Santo. Em 1 Pedro 5:8, somos advertidos: estejam alertas e vigilantes. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. A vigilância nos capacita a reconhecer os ataques espirituais e resistir a eles com fé e discernimento. Além disso, a vigilância inclui autoexame espiritual regular. Em 2 Coríntios 13:5, Paulo escreve: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a si mesmos. Vocês não reconhecem que Cristo Jesus está em vocês, a menos que, é claro, falhem no teste. Este autoexame nos ajuda a avaliar nossa própria caminhada espiritual, identificar áreas de vulnerabilidade e buscar a correção necessária através da confissão e do arrependimento. A vigilância também requer discernimento espiritual, que é dado pelo Espírito Santo. Em 1 João 4:1, João nos exorta: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. O discernimento espiritual nos capacita a distinguir entre o que é verdadeiro e o que é falso, protegendo-nos contra ensinamentos enganosos e práticas prejudiciais. Por fim, a vigilância na vida cristã é uma expressão de amor a Deus e aos outros. Em Colossenses 4, Paulo instrui: perseverem na oração, estejam alertas e sejam agradecidos.
Esta postura de vigilância reflete uma consciência constante da presença de Deus em nossas vidas e um compromisso com a verdade que Ele revelou em Cristo. Assim, a vigilância constante na vida cristã não é apenas uma precaução, mas uma prática essencial para proteger nossa fé, resistir ao engano espiritual e viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Ao permanecermos vigilantes em oração, estudo da palavra e autoexame, somos capacitados a permanecer firmes na verdade e a crescer em maturidade espiritual, honrando a Deus em todas as áreas de nossa vida.